10 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a 36ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias 69 e 70. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Projeto de Lei 104 de 2017. Autor Sebastião Batista Machado. Dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei número 105 de 2017. Dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 106 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei 107 de 2017, dispõe sobre denominação de rua. Vereador Sebastião Batista Machado. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei número 108 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, dispõe sobre denominação de rua. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de Lei número 109 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, declara de utilidade pública o grupo escoteiro Grifo Caçador. As comissões de Justiça e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara para parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, concernente ao mês de agosto de 2017. Em discussão, parecer da Comissão de Finanças. O vereador que tiver interessado em discutir, esse é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardo o pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Não existem mais pareceres. Tem mais um parecer, senhor presidente. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Ética e Cidadania, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Comissão de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 84 de 2017, que institui a Semana da Consciência Negra no município. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 159 de 2017. Requer informações referentes às obras de pavimentação noticiada por meio da concorrência pública número 12 de 2017, publicada na imprensa oficial do município em 28/10 de 2017, de autoria do vereador Daniel da Rocha Martini. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Vereador Daniel Martini, 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares da mesa diretora. Boa tarde, queridos vereadores, senhora vereadora, todo o público presente, aqueles que também nos acompanham pela internet. Muito boa tarde. Esse requerimento foi feito, encaminhado, espero que seja aprovado para que seja encaminhado ao Poder Executivo, questionando sobre algumas obras de pavimentação asfáltica que acontecerão no município. Na última segunda-feira, nós tivemos uma audiência pública, segunda-feira, dia 30 de outubro,
tivemos uma audiência pública muito produtiva aqui na Casa de Leis, presidida pela nobre vereadora Roberta, acerca da LOA, da Lei de Orçamento Anual. E quem apresentou o que a Prefeitura pensa para o orçamento de 2018 foi o próprio secretário de Finanças, o senhor Fabiano, esteve presente e realmente de uma forma muito tranquila, transparente, colocou aqui as informações e noticiou essa concorrência pública, dizendo que a Prefeitura pretende executar cerca de, se eu não me engano, 30 ou 40 milhões de reais em asfalto, uma verba a ser captada junto à Caixa Econômica Federal por meio de um programa chamado Avançar Cidades, e que diversos bairros serão contemplados com essas obras, dentre eles Estrada do Cachoeira, Chácaras Interlagos, Caetetuba, continuação da Avenida Santana. Se eu estiver esquecendo alguns bairros, alguém quiser complementar, não tem problema. Jardim dos Pinheiros, acho que. Jardim dos Pinheiros. Cachoeira também. Jardim dos Pinheiros, obrigado, Fabiano. Cachoeira, exatamente. Muitos bairros serão contemplados. E ele noticiou isso na audiência pública, saiu no jornal no sábado, e esse requerimento, na verdade, busca trazer clareza para a população que esse asfalto, ele será, imagino que ele será cobrado por meio de contribuição de melhoria. Esse é o procedimento que deve ser feito. Ocorre que recentemente nós assistimos matérias veiculadas no G1, na TV Vanguarda, em que a população alegou que foi informada que o asfalto executado não seria cobrado e que foram surpreendidas com o carnê da contribuição de melhoria. Então a ideia desse requerimento é saber quando que as obras vão se iniciar, se existe uma ordem de bairros a ser contemplados pelo asfalto ou não, e se haverá carnê de contribuição de melhoria para essas pessoas que forem beneficiadas com o asfalto em frente às suas residências. Eu tenho um posicionamento claro quanto a isso, entendo que é obrigação do Poder Executivo lançar contribuição de melhoria. O grande problema é a falta de informação, né? E aí a gente tem que entender se de fato houve essa informação de que não seria cobrado, ou se não é isso, a população não está falando coisa com coisa. Eu imagino que essa informação foi veiculada, até porque na própria entrevista perante a Vanguarda, o secretário de Finanças, ele, de certa forma, admitiu que foi dito que não seria cobrado, mas que ele disse de outra forma, disse assim, a ideia era que não fosse cobrada, mas nós não viabilizamos isso juridicamente. Me seria para mim uma surpresa se tivessem viabilizado a não cobrança de contribuição de melhoria. Então, para deixar claro, isso já aconteceu esse ano aqui com a pavimentação do Jardim Santo Antônio e do Campos de Atibaia, quando eu sugeri que nós fizéssemos uma audiência pública no bairro, apenas para informar a população, olha, um pleito antigo de vocês vai ser atendido pela Prefeitura, nós estamos muito felizes por causa disso, o asfalto é um enorme benefício para a vida da coletividade, só que vocês têm que saber que isso vai ser cobrado, vai chegar o carnê de contribuição de melhoria para vocês, é direito do cidadão saber. Então, naquela ocasião, segundo o nobre presidente, salvo engano, Fabiano ainda fez a defesa dizendo que precisava ser votado por causa do prazo para execução da emenda, senão perderia a emenda, essa foi a alegação. Na verdade não, o senhor estava como prefeito, quem acho que fez essa alegação acho que foi o nobre vereador Michel, desculpem. Então, então não dava para fazer audiência pública porque correria o risco de perder a emenda, e o senhor que assinou a ordem de serviço da obra, né, senhor presidente. Então, a minha preocupação é sempre informar a população que depois vai vir a cobrança. Na ocasião, foi esclarecido que a população sabia, vereadores foram ao bairro, explicaram que haveria cobrança, carnê de contribuição de melhoria, e agora, como foi anunciado essa grande obra de pavimentação em diversos bairros, a ideia é que a população já saiba, olha, se passar o asfalto na frente da sua casa, uma hora vai chegar o carnê. Acho que é justo, tem que ter transparência com isso, até para que a população possa se organizar e se preparar para fazer o pagamento. Então, o requerimento é nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Não existem mais requerimentos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações. Boa tarde a todos, nobres pares, mesa diretiva. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa das leituras das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, a qual pede a suspensão da leitura das indicações.
Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, que seja indicado ao senhor, que seja encaminhado ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 50 de 2017. Apresenta a moção de congratulações à Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Eva Valejo, pelo prêmio no concurso Ação de Reconhecimento, Escola de Qualidade para Todos e para Cada Um, promovido pelo Instituto Natura, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, presente moção. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Moção 51 de 2017. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Vilma de Romaro Galvão. A vereadora que abaixo subscreve, na forma regimental, propõe a inserção na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Vilma de Romaro Galvão, no dia 4 de novembro do corrente ano, uma perda irreparável. A senhora Vilma era muito atuante na área cultural do município, foi candidata a presidente do Conselho de Cultura e também almejou a vereança no ano de 2008. E ainda foi membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente no ano de 93. Era professora de música e lutava pelo direito dos idosos, sempre buscando novos espaços e reconhecimento do importante papel do idoso na sociedade. Inclusive, foi uma das idealizadoras dos Jogos da Primavera, evento que visa melhorar a capacidade física e a qualidade de vida dos idosos e é realizado pelo Clube da Terceira Idade de Atibaia, o qual a senhora Vilma era membro, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia. Exerceu um papel de suma relevância no Conselho Municipal do Idoso, oportunidade em que, durante muitos anos, contribuiu na defesa dos idosos voluntariamente. Certo é que, nesse momento, restam as lembranças dos bons momentos para os familiares e amigos. Ante o exposto, requer a aprovação dessa singela moção de pesar aos familiares da senhora Vilma de Romaro Galvão, para que seja enviado um ofício acerca dos mais sinceros sentimentos e manifestação de solidariedade pelo triste acontecimento, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, a presente moção. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esta vereadora. 10 minutos com a parte. Boa noite, presidente, mesa diretora, público presente e público que nos assistem pelas redes sociais. O vereador Michel Carneiro já leu todo o currículo da professora Vilma, mas só salientar que essa semana, na verdade, nós tivemos duas perdas grandes para o município, né? Tanto a professora Vilma Galvão, foi minha professora, inclusive, de acordeon, na época, na difusão cultural, deu aula, e foi bem atuante na área cultural, foi candidata a vereadora, e teve o falecimento no dia 4 de novembro, e também da professora Nise de Souza Barbosa Pacini, que já vai ser lida também a moção de pesar, que também foi professora, trabalhou muito tempo na Escola Florencio Pires de Camargo, com bastante dedicação, foi casada com o Dr. Oswaldo Pacini, que leva o nome da UBS aqui do centro. Então, essas duas perdas dessas duas pessoas, bastante atuantes na cidade, uma mais ligada à área da educação e a dona Vilma ligada à área cultural, que é importante deixar essa lembrança e esse registro pela colaboração que elas tiveram aqui no município. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada. Queria pedir para assinar em conjunto. Tive o prazer de conhecer a Vilma, de organizar os Jogos da Primavera. Ela, infelizmente, já não estava bem em setembro, quando teve os Jogos, mas foi uma grande lutadora pela terceira idade. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Presidente, eu queria assinar junto também, porque a dona Vilma é muito amigo meu. Ela e o marido são meus amigos há muitos anos. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se.
Moção número 52 de 2017. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Nise de Souza Barbosa Passini. A vereadora que abaixo subscreve, na forma regimental, propõe a inserção nas atas dos trabalhos da presente sessão ordinária os votos de mais profundo pesar pelo falecimento da senhora Nise de Souza Barbosa Passini. A senhora Nise era professora e muito querida na cidade. Trabalhou durante muitos anos na escola Florencio Pires de Camargo, sempre com muita dedicação e carinho. Foi casada com o Dr. Oswaldo Passini, médico respeitado em nossa região, em especial por sua carreira ter se iniciado na Santa Casa de Misericórdia de Atibaia. Inclusive, desde 1998, a unidade de saúde básica do centro tem o nome do Dr. Oswaldo. Certo é que, nesse momento, restam as lembranças dos bons momentos para os familiares, colegas de trabalho e amigos. A eterna professora Nise deixará saudades. Ante o exposto, requer a aprovação dessa singela moção de pesar aos familiares da senhora Nise de Souza Barbosa Passini, para que seja enviado um ofício acerca dos mais sinceros sentimentos e manifestação de solidariedade pelo triste acontecimento. De autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, a presente moção. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Só essa vereadora... 10 minutos com a parte. Só transmitir o recado, o Michel também já leu o currículo da professora Nise, mas transmitir o recado também a todos os vereadores, que eu recebi uma mensagem recente do professor Hércules da FAT, e pediu para estender o agradecimento a todos os vereadores, que os filhos, os irmãos, né, os filhos do seu João Batista Vernalha, que a gente fez a moção de pesar também, ficaram bastante emocionados e pediram para agradecer todos os vereadores que assinaram a moção de pesar no último mês de outubro. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Presidente, pela ordem, gostaria de fazer um requerimento. Não fiz o requerimento por escrito, gostaria de fazer de forma verbal. A gente está fazendo o trabalho na comissão especial referente à creche e a gente marcou uma reunião em alguns dias, vai ser oficiado todos os vereadores que pertencem à comissão, para a gente conversar com as creches comunitárias. Mas para isso a gente vai precisar estender o prazo da comissão que está vencendo já. Então eu gostaria de fazer o requerimento para fazer a extensão do prazo aí por mais 90 dias, de acordo com o que foi aprovado na resolução, para que a gente tenha o prazo aí para continuar fazendo as discussões junto da comissão. Só vou pôr em votação ao plenário para concordar para a entrada do requerimento verbal. Então, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, coloco em discussão o pedido do vereador Michel, requerimento verbal para a continuação da comissão permanente das creches. Para estender o prazo por mais 90 dias. Mais 90 dias. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Não existem mais moções. Solicito ao primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente, aqueles que nos acompanham pela internet, Facebook. Senhor presidente, o que me traz ao tema livre hoje é uma questão que já vem sendo discutida nessa casa há algum tempo, é com relação ao descarte de entulho em locais inapropriados, inadequados. Você percebe, circulando pela cidade, que existem inúmeros locais de descartes, de entulho, inclusive até de lixo doméstico. Inclusive, este vereador já questionou a administração com relação a um local de descarte e a cidade não possui. Mas o que a gente precisa aqui também deixar registrado é que é necessário um trabalho do poder público de conscientização também da população, para que colabore.
não saia por aí descartando entulho, lixo doméstico em qualquer lugar. Inclusive, na semana passada, moradores ali do Jardim Cerejeiras questionaram esse vereador por conta de entulho que é descartado na calçada, nas vias públicas. Recentemente, postaram um vídeo na rede social mostrando um veículo de outra cidade descartando entulho, né, numa via pública. O morador questionou e o munícipe falou que podia fazer o que quisesse, que não ia dar em nada. Ou seja, isso aí já se tornou uma prática, né, comum hoje em dia. As pessoas não têm essa consciência, né, que esse lixo aí é prejudicial à saúde pública, ao meio ambiente, enfim. O que a gente pede ao poder público é que se sensibilize com relação a isso, né, faça um trabalho aí junto à população, fiscalize, né, intensifique a fiscalização. Também, eu só não me recordo agora a cidade, mas comentaram comigo que tem uma cidade do interior que criou uma lei municipal, no qual autoriza a Guarda Municipal a fazer as autuações quando surpreendeu uma pessoa jogando lixo doméstico, descartando entulho em locais inadequados. Então, a gente gostaria, se fosse o caso, o poder público criasse uma lei nesse sentido, dando esse poder à Guarda Municipal, que autue, né, também, né, desse poder de autuação. Quando surpreender alguém descartando lixo doméstico, entulho nas vias públicas, em áreas públicas da cidade. É algo que acho que a gente precisa conversar com o governo, construir um diálogo, fazer algo nesse sentido, inibir, né, que essas pessoas continuem, né, jogando em lixo em qualquer local, entulho. E também a questão do descarte, também, de um local de descarte. A administração precisa resolver isso, né, precisa, na cidade, algumas cidades já têm, né, acho que São José ou Jacareí, se eu não me engano, acho que São José dos Campos tem, a prefeitura tem um local de descarte de entulho. E a nossa prefeitura deveria também pensar em algo nesse sentido, né? Eu sei que não vai resolver, né, 100% o problema, mas amenizar a situação. Então, o nosso apelo é nesse sentido, que o poder público faça algo, né, para intensifique a fiscalização, conscientize a população para que denuncie essas pessoas que são surpreendidas jogando lixo, entulho em local inapropriado. Era isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Uma Vereador- parte. Um minuto. Parabéns, Júlio, nobre vereador Júlio, mais uma vez pelas colocações. O senhor já falou disso no primeiro semestre, salvo engano, na casa, trouxe vídeos e também matéria sobre isso. Eu quero salientar que, salvo engano, a nobre vereadora Roberta fez uma proposta de lei nesse sentido, criando autuação para o munícipe que realmente descartar lixo e resíduo sólido fora dos pontos de coleta. Então, essa legislação foi aprovada por todos nós aqui na casa. E o que ficou realmente pendente é essa colocação que o senhor fez aqui, né? Quem é a secretaria responsável, né, por fazer essa autuação, como isso vai acontecer. E até para não haver nenhum tipo de invasão de competência, salvo engano, nós não determinamos, não atribuímos a nenhuma secretaria o dever de fazer essa fiscalização. Mas o Poder Executivo precisa se organizar. A legislação existe, está aí, a Câmara fez o seu papel através de todos os vereadores, aprovou a lei, e aí o Poder Executivo precisa realmente se mexer, se organizar e aplicar aquilo que a Câmara deliberou. Mas parabéns aí pelas palavras. Agradeço a parte, não, vereador. Lembrando que, quando esse vereador questionou a administração, alguns pontos foram retirados, a prefeitura foi até o local, limpou, inclusive, acho que no final da Avenida Maria Vim Soares era um local de descarte, e acho que hoje parece que o problema ali foi resolvido. Mas ali, não é só ali, você percebe que em outros locais na cidade tem descarte de entulho, material, lixo doméstico em qualquer lugar.
Inclusive na Estrada dos Pires tem uma área pública ali também, que se tornou um local de descarte. A prefeitura foi lá, limpou. No mesmo dia, eu passei à tarde e já havia entulho lá e lixo doméstico jogado no local. Então, o nosso apelo é que algo seja feito, né, o mais rápido possível, no sentido de resolver e dar uma solução para esse problema. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Daniel Martini. 10 minutos com a partes. O que me traz à tribuna, mais uma vez nós estamos nos aproximando dos meses mais chuvosos historicamente na nossa cidade e na nossa região. Recentemente utilizei a tribuna para cobrar medidas do poder público no combate às enchentes. Diversas discussões nós já fizemos, propostas aqui na casa, a necessidade de um fundo específico para arrecadação de recursos para combates a desastres naturais, sistemas de monitoramento e alarme, especialmente eu entendo aqui na bacia da Pedra Grande. Enfim, diversas medidas que a prefeitura pode tomar para minimizar os impactos de alagamentos no município. Trarei nos próximos dias aqui a questão da tubulação do Extra, o que nós entendemos que as obras que precisam ser realizadas para que não haja um estrangulamento na captação das águas que correm pelo Piqueri. Mas hoje, especificamente, o que me traz à tribuna é a preocupação com os lagos do município. Nós temos alguns lagos na região central, nós temos alguns lagos em bairros que estão, vamos dizer assim, a montante do centro da cidade, especialmente do córrego do Piqueri, e diversos lagos em propriedades particulares. Não são lagos da prefeitura, não são lagos públicos, são lagos particulares. E o meu questionamento é direcionado ao DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, que é o responsável pelos cursos hídricos do Estado de São Paulo. A questão é muito simples, esses lagos, eles estão todos com as suas outorgas em dia. O que é uma outorga? Se eu quiser ter um lago na minha casa, eu não posso fazer um lago simplesmente. Fiz um lago, está aqui, agora eu vou criar carpa e está tudo certo. Os lagos, eles passam por um procedimento, que o final desse procedimento é a obtenção dessa outorga, que seria uma autorização do DAE para que aquele lago exista. E essa outorga, ela é concedida mediante todas as verificações de segurança daquele lago. Por quê? Por uma questão muito simples. Se acontece algum acidente, o que o pessoal chama popularmente de estouro do lago, que seria na verdade um rompimento de algum lago, essa água, ela desce, ela vaza e atinge a comunidade que está a jusante daquele lago. E nós temos lagos no município instalados em regiões que realmente, se houver algum tipo de vazamento desses lagos, pode causar um estrago muito grande para quem está jusante. Posso citar alguns lagos da Serra do Itapetinga, Marcão com certeza sabe, conhece alguns deles. Temos lagos no bairro do Portão, como por exemplo o Lago do Clube da Montanha, que eu oficiei ao DAE por escrito, cobrando medidas referente à outorga do Lago do Clube da Montanha. E após eu fazer isso, o DAE foi ao Clube da Montanha, verificou o que já deveria ter verificado, acredito que talvez até soubesse que não tem outorga, e respondeu ao gabinete desse vereador dizendo que notificou o Clube da Montanha para que providenciasse toda a documentação para que fosse dada outorga ao lago. Então, o meu questionamento existem algumas coisas que a prefeitura pode fazer, existem outras que não estão no raio de ação da prefeitura, mas que a prefeitura como um ente, o município como um ente federativo, ele pode cobrar o Estado, deve cobrar o Estado, no caso cobrar o DAE, para que faça a fiscalização desses lagos, para que possa tranquilizar a população no seguinte sentido: olha, se vierem fortes chuvas, se tivermos chuvas semelhantes a que tivemos no dia 11 de janeiro de 2011, nós sabemos que os lagos poderão funcionar como pulmões, poderão reter água, poderão ajudar a população num momento como aquele, e não ser mais um elemento para que nós tenhamos que nos preocupar com isso, especialmente sobre a segurança da vida da população, ok?
Então, essa é uma questão para mim de suma importância, primordial no combate aos alagamentos do município. E aí eu digo os alagamentos que têm uma característica diferente das enchentes da várzea do rio Atibaia. Volto a dizer, as enchentes da várzea do rio Atibaia, elas causam transtornos diversos à população, mas ela é um alagamento que você consegue prever. A água avança nas ruas com tempo para a população. Opa, a água está subindo, eu consigo me mobilizar para sair do meu imóvel. Claro que não com o tempo que deveria, mas você pelo menos consegue saber que a água está avançando devagarinho. Enxurrada decorrente de estouro de lago ou de tromba d'água na cabeça da Pedra Grande é o que nós tivemos aí semelhantemente em 2010, 2011 na verdade, e também, salvo engano, 2014, que a água vai do chão ao teto numa casa em 7 minutos, que foi o que nós tivemos no Jardim Brasil, de madrugada, com idosos e crianças nessas casas, né? Como é que você socorre? Como é que a prefeitura consegue ter braço para fazer isso? Então a gente tem que trabalhar de forma profilática. E isso requer planejamento, sobretudo preocupação com a causa, preocupação com a natureza e com os desastres que a natureza pode ocasionar. Não é porque nós estamos há 5, 6 anos sem nada parecido do que nós passamos em 2010 e 2011, que isso não vai acontecer de novo. É só ligar a televisão, gente. A gente assiste a todo tempo mudanças climáticas no planeta causando desastres naturais. Sejam incêndios de grande proporção, sejam alagamentos, sejam chuvas, deslizamentos, enfim. Nós temos que trabalhar preventivamente. Isso inclui estruturação da defesa civil, inclui execução do plano de macro e micro drenagem que existe no município, e isso inclui também cobrar órgãos responsáveis pelos cursos hídricos do Estado de São Paulo, no caso, o da EE, sob os lagos da cidade, outorga dos lagos, para que garanta uma maior segurança à população. Muito obrigado, senhor presidente. Daniel, uma parte. 1 minuto. Boa noite a todos. Ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal da Comissão de Meio Ambiente e foi passada uma informação realmente importantíssima a respeito dos nossos lagos. Justamente essa preocupação que o vereador tem, porque alguns fatores vêm acontecendo. O primeiro é as nascentes que estão formando esses lagos estão diminuindo, estão acabando por causa das construções que vêm lá dos bairros acima ali, principalmente do Itaperi, que vem da Pedra Grande, do Itapitinga. E o segundo fator é aterramento, a terra que essas chuvas trazem para dentro do lago, e não tem nenhuma medida preventiva de dragagem desses lagos. Eu não vi nenhum governo fazer isso. Você já viu alguém fazer isso? Estão preocupados em dragar o rio Atibaia, mas não estão preocupados em dragar os lagos. Então esses lagos estão perdendo a água, Daniel, porque a água não vai formar mais lago daqui 10, 15, 20 anos, e estão enchendo de terra. Então com isso, se vir uma enchente grande, vai encontrar um laguinho à toa lá, até Saracura vai andar de perninha para ali. Por quê? Não há dragagem desses lagos. Ninguém pensa, gasta-se dinheiro em dragar rio, mas não se draga lago. Não foi essa informação que passaram para nós, Michel? Então, é uma preocupação. É o que acontece, vem aquelas chuvas enormes e vai encher tudo quanto é lugar. Aquele lago ali do Lago do Major, são várias piscinas que é para conter a chuva, entendeu? São locais para poder segurar a água, como você falou. Então, eu não vejo essa preocupação de dragar lagos em Atibaia, sabe? De tirar aquelas terras, aqueles entulhos que vêm gradativamente com as chuvinhas pequenas, e a hora que chegar uma chuva grande é o que vai acontecer. Parabéns, Daniel. Só uma parte, a título de informação, que ontem eu passei no Jardim do Lago, está sendo limpo o Jardim do Lago, né? Estão tirando a areia, a terra do... Só um título de informação, porque eu passei lá ontem e vi as máquinas trabalhando. Pela ordem, uma parte. 1 minuto. Só complementar o que o nobre vereador Dr. Biratã disse, acho que essas reuniões, quando a gente faz aberta na comissão, é muito interessante, né, vereador? A gente tem a oportunidade de conversar com a população e até de aprender muito
com muita gente que é técnica e capacitada da área. Né, e reforçando o que o nobre vereador Biratã disse, o que eles nos passaram lá é que nunca existiu uma preocupação de fazer essa drenagem, de preparar para que o lago não fique assoreado. Sempre apresenta projeto para desassorear o lago. Então, passa uma hora ou outra, o lago vai estar assoreado novamente. E boa parte das pessoas que compõem a Comissão de Meio Ambiente, ou que, aliás, que participam da Comissão de Meio Ambiente, elas fazem parte do CONDEMA também. E hoje eles estavam fazendo uma discussão junto do CONDEMA referente a liberar uma verba do Fundema para fazer o projeto de desassoreamento da área desses lagos municipais. E lá no CONDEMA eles já iam colocar essa preocupação do projeto não ser um projeto simplesmente de retirar a areia, mas que a gente passe a pensar no futuro de retirar essa areia que existe hoje e de pensar de mecanismos aí tecnológicos para que esse assoreamento não aconteça mais. Achei muito interessante a participação da população junto do CONDEMA e levando essa sugestão junto aos técnicos da Prefeitura também. Eu tenho certeza aí com a participação de todos, com a participação da Câmara, a gente pode encontrar aí soluções técnicas aí e contribuir com o Poder Executivo. Eu tenho tempo para concluir? Tem 30 segundos. Quanto? 30 segundos. Não, ok. Só, muito boa a palavra do Biratã e do Michel, mas só deixar claro que são dois assuntos diferentes. Essa questão do assoreamento dos lagos e desassoreamento, estou falando de lago público. Né? E o que eu coloquei na fala são lagos particulares, que ninguém tem controle sobre eles, muitas vezes a gente não sabe que existem, estão dentro das propriedades e não tem outorga. E se acontecer um acidente, quem que responde por isso? Claro que é o particular, mas aí depois é chorar o leite derramado. Mas a preocupação sobre os lagos públicos, assoreamento, inclusive a prefeitura, o prefeito demonstrou através do projeto que está no FONPLATA, também para o desassoreamento dos lagos. Então, super importante também não deixar assoreá-los. Obrigado. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador José Carlos Machado. 10 minutos com a partes. Eu pedi o tema livre só para dar continuidade ao que o vereador Daniel Martins falou sobre os lagos. E eu acho que agora não dá mais tempo. A chuva está aí, não foi feito nada, né? Para limpar os córregos. Eu tenho andado aí, pode até colocar a máquina aí, igual o presidente está falando aí, mas não vai dar mais tempo. E quem vai sofrer somos nós. Eu falo nós porque vai dar enchente. A gente tem que ser realista, falar para o povo, porque eu tenho andado aí, não teve prevenção nada. Os córregos estão todos assoreados, estão todos sujos. Não teve limpeza, não teve alguém andando, então a realidade é essa, a gente vai sofrer. Vamos sofrer. O povo tem que estar ciente disso. Principalmente lá no bairro do Tanque, quando você falou, a gente tem 2 lagos lá na Figueira Gardes, lá, que são enormes. E hoje lá o lago estava de 3 a 4 metros, hoje está com 1,20 m. Tá? E não deu tempo de limpar, inclusive o proprietário conseguiu contratar as máquinas, que é uma draga, uma PC lá para limpar, mas ele falou, não tem condições de limpar um rio em 60 dias. E a gente está aí, a chuva chegou. Então eu acho que, como o vereador falou, tem que ter um plano sim, tem que começar já a partir depois dessa chuva, e agora é esperar, porque não vai dar mais tempo. Eu tenho andado aí, Alvinópolis, o córrego do Alvinópolis, que desce Caetituba, está tudo sujo, está tudo alagado mesmo, você vê pouquinha água correndo. Então, acho que a realidade é isso aí, preparar para o ano que vem, porque esse ano aqui, sinceramente, a gente tem que falar a realidade para o povo. E quem está perto do rio tem que ficar ligeiro, porque eu acho que esse ano aqui não teve prevenção nenhuma com os lagos, nada, não foi feito nada, essa é a realidade. Essa foi a realidade que há 1 ano ou 2 anos atrás, limparam todos quanto é rio, Maracanã, bairro do Tanque, bairro do Laranjal mesmo, o Júlio está aqui, qualquer chuvinha que chove, onde a antiga escolinha lá, já enche de água, o pessoal não consegue passar. Então a gente tem pedido, tem feito ofício, mas não aconteceu nada. Então essa é a realidade. É só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Nenhum vereador. Solicito o primeiro secretário, verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito o primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Projeto de lei número 73 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para quadriênio de 2018 a 2021.
Projeto de lei número 88 de 2017, que dispõe sobre denominação de estrada. Projeto de lei número 93 de 2017, que dispõe sobre denominação de rua. Projeto de lei número 103 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre o tempo de espera para atendimento de consultas em hospitais e clínicas particulares e dá outras providências. Coloco em primeira discussão projeto de lei número 73/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Vereador Daniel, 20 minutos com a parte. Para aqueles que nos assistem e para aqueles que estão presentes, projeto de lei número 73 de 2007 trata-se do plano plurianual, que é uma peça orçamentária, uma das 3 peças orçamentárias encaminhadas pelo Poder Executivo, que regem todos os trabalhos de uma administração pública municipal. Primeiro é o plano plurianual, que tem uma duração de 4 anos, ok? É uma previsão orçamentária genérica para o quadriênio, que vai de 2018 a 2021. E aí nós temos mais 2 outras peças, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é votada anualmente, e também a LOA, que é o orçamento anual. A LOA, inclusive, nós votaremos esse ano aqui ainda, que é o orçamento de 2018, que é uma lei bem específica, destrinchada, de quais são os gastos previstos para cada uma das ações que o governo quer fazer. O PPA, o Plano Plurianual, é uma peça genérica, na qual o governo traduz aquilo que ele entende que é importante para o município, aquilo que se traçou como estratégia no chamado plano de governo, e destrincha isso cada uma das rubricas competentes, né, para que seja fixado e previsto no plano plurianual. Eu tenho por hábito e por entendimento que o Poder Executivo tem legitimidade para executar o plano de governo que traçou para o município. Independente de eu concordar com o plano de governo ou não, eu entendo que o prefeito Saulo foi legitimamente eleito na urna, a população confiou nele, depositou o voto, e ele tem mandato para administrar o município. Dessa forma, a população escolheu para que ele executasse aquele plano de governo que ele apresentou durante a sua campanha. E esse plano de governo está traduzido no PPA. Dessa forma, não me sinto nem um pouco à vontade, não fiz em nenhuma ocasião e não farei agora nenhum tipo de emenda e nenhum tipo de, vamos dizer assim, reparo ao PPA. A população escolheu o prefeito para que ele aplicasse o plano de governo que ele prometeu, e nós esperamos que ele execute tudo aquilo que ele prometeu durante o período eleitoral, que cumpra as promessas de campanha e que o PPA se traduza em benefícios práticos à vida da comunidade. Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. Parabenizar o vereador Daniel pelo posicionamento. É exatamente isso. O plano plurianual é uma peça do Poder Executivo que traduz o plano de governo, e o plano de governo é um plano de governo que foi legitimado pelas urnas, né? Então é algo importante o posicionamento, o respeito por parte do vereador, né, do que foi estabelecido e aceito pela população. Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, que o plano de governo, o PPA, ele é reflexo do que foi estabelecido no plano de governo. Existe uma questão que foi estabelecida no plano de governo, que é referente, que era a proposta do governo Saulo, né? Foi uma das propostas, promessa de campanha do governo Saulo, e que é bandeira do nosso mandato, que é referente à volta do SAAI de empresa pública para a autarquia. A gente vem conversando junto do governo essa questão, a gente faz a defesa disso, né, o nosso mandato faz a defesa disso. A gente teve a oportunidade de discutir isso na audiência pública referente ao PPA. Inclusive o próprio secretário de Finanças disse que o governo está se organizando administrativamente para que isso aconteça e que essa proposta, que a gente vai precisar fazer isso através de lei, isso a gente vai poder fazer uma discussão futura e próxima através de lei própria para discutir esse assunto. Então, por isso que a gente fez as indicações junto do Poder Executivo, a gente fez essa solicitação junto da audiência pública,
Mas a gente gostaria de continuar fazendo essa ressalva da importância do SAAI voltar a ser autarquia, da importância que o SAAI, para benefício dos funcionários do SAAI e para a saúde financeira da empresa também. Então, eu gostaria de fazer essa ressalva aqui de que esse assunto não morreu para o mandato. A gente entendeu a importância técnica disso não constar no PPA nesse momento, em razão de tudo que o governo está buscando de orçamento para trazer para a cidade, mas que nós vamos continuar alimentando esse debate junto do governo e para que num futuro próximo a gente consiga fazer isso através de uma legislação, ou no mínimo fazer essa discussão através de uma legislação própria. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o primeiro secretário que pode ser chamado nominal. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 88/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 93/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 103/17, de autoria do vereador Ademilson Militão. Algum vereador interessado em discutir? Pela ordem, este é o senhor momento. presidente. 20 minutos com a partes. Eu peço adiamento por 2 sessões do projeto. Coloco em votação, solicitação do novo vereador, Ademilson Militão, primeiro vice-presidente dessa casa, pedindo adiamento do projeto de lei 103/17 por 2 sessões. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, adiada a votação do projeto por 2 sessões. Passa a palavra em tribuna livre para o senhor Carlos Alberto da Silva, por 20 minutos, sem a parte. Assunto: mobilidade urbana no município de Atibaia. Acho que se inscreveram não estão presentes, então solicito ao primeiro secretário se existe algum vereador inscrito em explicação pessoal. Nenhum vereador. Não havendo um vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 18h49. Gostaria de convocar os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias no dia 14 de novembro de 2017, terça-feira, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito o primeiro secretário verificação de quórum. 10 vereadores. Pela ordem. Senhor presidente, eu requeiro que seja votado englobadamente os projetos de lei 73/2017, 88/2017 e 93/2017. O 73 não dá porque... Ah, não, 73. O 88 e o 93. Oi? 88 e o 93. Isso, é o 88 e o 93/2017. Em segunda discussão e redação final. Eu quero a dispensa das leituras das pautas, por Então, serem os mesmos projetos. coloco em votação a solicitação do novo vereador Michel Carneiro, pedindo dispensa da leitura da pauta nas sessões extraordinárias, e a solicitação do novo vereador Júlio Mendes para votar englobadamente o projeto de lei 88 e 93/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado.
Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 73/17 do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão a redação final. Coloco em segunda discussão os projetos de lei 88 e 93. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 18 horas e 52 minutos. Assim como às 18 horas e 52 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Coloco em redação final o projeto de lei número 73/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça uma nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Coloco em redação final o projeto de lei 88 e 93/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Não havendo mais nada a ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 18 horas e 53 minutos. Uma boa noite a todos.